Acabei de gravar esse vídeo pra vocês, tá? E cara, mas antes de ir pro vídeo, eu sei que você tá ansioso. Deixa o like, comenta, se inscreve no canal, dá uma força aí. E é isso, rapaziada. Para de ficar copiando estratégias prontas aí de YouTube, dessas pessoas aí que operam e ficam te vendendo coisas. Aprenda a criar o seu operacional e aprenda a ser independente no mercado, tá? Óbvio que você precisa de um mentor, você precisa de alguém para te auxiliar, mas cara, para de ficar pulando de estratégia em estratégia. Vambora pro vídeo, vambora aprender a fazer esse negócio acontecer. Rapaziada, como eu disse, hoje vocês vão aprender, tá, a dominar o mercado e criar o próprio operacional para você operar diariamente, tá? Você precisa entender que para criar um operacional existem alguns pontos, algumas exigências ali, alguns filtros e também aquilo que nós chamamos de perfil, tá? Então você precisa entender o seu perfil. Você precisa entender aquilo que você mais se adequa dentro do mercado, aquilo que você mais se encaixa em mentalidade, em pensamento de mercado, para que você consiga criar um operacional ali sólido e que vai te trazer uma consistência. Esse vídeo aqui não é um vídeo que vai te fornecer um operacional, ele não tem um operacional definido, não vai ter um operacional definido. Eu vou apenas te dar uma luz para que você consiga criar o seu operacional, tá? Eu, por muito tempo, vi no YouTube mesmo pessoas que criam operacionais e começam a passar um monte de operacional ali para as pessoas que se inscrevem naquele canal. Não tem nada de errado nisso, mas eu acho que confunde um pouco a cabeça dos inscritos, das pessoas que seguem aquelas pessoas, porque você ficar pulando de operacional em operacional, isso nunca foi positivo no mercado, tá? Você vai operar hoje reversão, você vai operar amanhã fluxo, você vai operar amanhã, depois de amanhã, retração. Isso não vai te trazer consistência, não vai te trazer bons resultados no mercado se você continuar pulando de operacional em operacional, tá? Então hoje o vídeo é simplesmente para te dar uma luz, uma orientação, um destino para que você crie um operacional seu, aquilo que você entende de mercado. Então vamos nessa, tá? Primeiro ponto que você precisa entender é o que você se adequa mais no mercado, tá? Você vê o mercado como? Você consegue enxergar o mercado com qual percepção? Primeiro ponto, você não precisa, obviamente, focar somente uma coisa em um padrão, tá? Você precisa identificar que o mercado ele caminha em tendências, tá? Em alguns pontos ele vai retrair, em alguns pontos ele vai reverter, tá? Mas existem operacionais que têm mais, como que eu posso dizer, mais pontos de entrada do que outros. Por exemplo, se você for um cara que vai operar uma reversão de movimento, você precisa identificar regiões na qual o preço tocou várias vezes e retraiu. Por exemplo, essa região aqui é uma região no qual o preço chegou e reverteu sua movimentação, chegou e reverteu sua movimentação. Então, todas as vezes que o preço ele retornar naquela região, dependendo dos filtros e gatilhos, ele vai tocar naquela região e vai reverter o seu movimento. Então, você precisa entender que um operacional de reversão, ele, em muitos casos, eu acho ele muito assertivo e muito legal de se operar. Tá? Você esperar chegar num topo ou então numa região com bastante liquidez, com bastante negociação, na qual o preço chegou e reverteu sua movimentação, você vai ter menos entrada do que você operar fluxo. Tá? Então aqui eu estou começando o vídeo aqui falando de reversão, porém eu entendo que esse tipo de operacional ele é bastante assertivo se você tiver filtros o suficiente para isso. Tá? Então, primeiro ponto, você precisa entender aquilo que você quer para o seu dia a dia.
Você prefere menos oportunidades, mas também, obviamente, vai ter menos ruídos? Ou você prefere mais oportunidade com risco maior de perder grana? Aí depende do seu perfil de investidor. Então você precisa analisar aquilo que você quer para você escolher o seu operacional. Então vamos lá, reversão, que é um dos 3 operacionais que eu indico para você operar em opções binárias, ele é um tipo de operacional, no meu ver, no meu enxergar, que tem um pouco menos de oportunidades, porém, ele é um pouco mais assertivo do que as outras duas que eu vou dizer agora, que é, segundo, fluxo ou padrão de continuidade, ou fluxo de movimento, tendência, continuidade daquela tendência, tá? Aí você vê como você quer chamar. Por exemplo, eu tenho aqui essa tendência de baixa, tá? E aí, nessa tendência de baixa, eu identifico padrões de candle que vai me indicar força vendedora para me operar a continuidade dessa tendência. Mas aí você concorda comigo que nesse quadrante eu tenho diversas oportunidades de venda, porém eu posso ter entradas que vai dar loss, tá? E eu tenho entradas que vai dar win, porque a gente não está tratando aqui de Forex ou então de qualquer outro mercado, a gente está tratando de opções binárias. E quando se trata de opções binárias, você faz operação para o próximo candle, para o mesmo candle, enfim, você tem taxas ali para o mercado respeitar. Então você concorda comigo que aqui eu tenho muito mais oportunidade, porém eu tenho muito mais ruído, eu tenho muito mais chance de tomar loss. É um padrão que eu tenho operado bastante ultimamente, tá? Porque eu tenho muito filtro para esse padrão, porém é um padrão que vai te dar mais chance de tomar loss. É ruim? Não, porque se você tiver um bom gerenciamento e também um bom operacional para fluxo, você tiver bons filtros para operar fluxo, você tem uma assertividade muito alta também, porque o loss que você toma, ele não supre os seus ganhos, perfeito? E retração, que é o terceiro ponto. Qual que é a diferença de reversão para retração? A diferença é simples, tá? Reversão, você vai anotar aí, reversão, ele é a operação para o próximo candle, tá? Em OB é isso. Você vai esperar ele tocar naquela região e pegar uma operação para o próximo candle, para os próximos candles. Aí você define um tempo, um time para 3, 4, 5 minutos, 15 minutos, mas é uma reversão de movimento. E retração é basicamente operação para o mesmo candle. Isso em qualquer tempo gráfico. Ah, eu quero operar 5 minutos. Aí você vai operar a retração de 5 minutos. Você vai esperar a movimentação acontecer e pegar a operação para o mesmo candle. Perfeito? Então, o que você precisa primeiramente entender antes de escolher o operacional? Qual que é o meu perfil? Eu sou um cara que gosta de arriscar muito? Ou eu sou um cara que eu quero arriscar menos e ter um pouco mais de acertos ali? Menos loss, menos desgaste mental. Não que para você que está iniciando e ser menos desgaste mental, mas você que já está no mercado, é um perfil mais arrojado, gosta de arriscar um pouco mais, você já está preparado para tomar o loss, você está ciente que o mercado ele vai te dar o loss, que em algum momento o loss vai vir, que em algum momento o período ruim vai vir, isso acontece para todos. Se você já tem essa mentalidade, mesmo você que está iniciando no mercado, já tem essa mentalidade de que você está correndo o risco de perder dinheiro, cara, escolhe um operacional de fluxo. Tá? Então você precisa, primeiramente, entender qual é o seu perfil de investidor. Então, se você tem um perfil legal, um perfil que quer arriscar, que quer viver da parada, que quer ganhar dinheiro mais rápido, cara, escolhe um operacional ali que vai te dar um resultado um pouco mais rápido no seu dia. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, escolha o operacional. Cara, eu sou um cara que gosta de arriscar, eu vou para o fluxo, eu vou operar continuidade. Tenha em mente alguns pontos
para trazer uma consistência para o seu, para trazer um corpo para o seu operacional. Cara, eu entendi que o fluxo ele é seguir a tendência, você pegar várias operações ali seguindo a tendência. Beleza. O que eu preciso para mim conseguir pegar uma operação com mais acerto? Quais são os filtros? E aí entra alguns pontos, tá? Primeiramente, para você operar qualquer um dos três operacional, você precisa ter em mente que você precisa entender a psicologia dos candles. Ou seja, o que os candles estão te dizendo. Porque lembra, opções binárias você vai operar candle. Você não vai operar posição, você não vai operar pontos, não. Candle. Então, quando se trata de operação de candle, tá? De posição aqui, você vai pegar uma operação aqui e ela precisa terminar acima ou abaixo da sua posição. Quando você tem esse tipo de percepção, você precisa entender de candle. Perfeito? Então, primeiro ponto, independente do seu operacional, você precisa entender a psicologia dos candles. O que os candles estão querendo te dizer? Então vamos lá. Se eu quero pegar hoje uma reversão, primeiro ponto, identifiquei um topo no qual o preço chegou várias vezes e reverteu a sua movimentação, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse topo aqui. Deixa eu esticar aqui um pouco mais. Vamos lá, eu tenho esse topo aqui, rapaziada. Então beleza. Aqui é um ponto que eu defini a minha entrada. O mercado vai chegar lá. E se ele chegar, eu vou pegar uma venda que é a força predominante daquela região. Tá? Então, vamos lá. O mercado chegando, o mercado antes de chegar naquela região, ele precisa fazer algum tipo de movimentação para que eu possa e consiga pegar uma operação de venda. Qual que é a movimentação que o mercado precisa fazer ao se aproximar dessa região? Cara, simples, tá? Ele precisa fazer uma movimentação de fraqueza. Primeiro ponto que você precisa definir na sua cabeça para você pegar uma reversão. Por quê? Você não vai pegar uma operação de reversão simplesmente porque tocou ou chegou naquela região. Você vai priorizar a movimentação dos candles anteriores. Então você vai visar uma movimentação pelo menos dos 20 candles anteriores, pelo menos em um minuto, tá? E identificar fraquezas. Então vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui alguma coisa legal aqui pra gente. Deixa eu conseguir identificar alguma coisinha aqui. Beleza. Aqui eu tenho uma região legal, ó. Uma região de domínio vendedor, uma região de posicionamento vendedor, tá? Domínio e posicionamento é a mesma coisa. E vamos colocar que aqui ainda não existe, tá? Aqui ainda não existe. Beleza? E o mercado, ele está caminhando para subir naquela minha região determinada. E aí ele está fazendo a movimentação, está nascendo, está subindo, beleza. E aqui, na hora do toque, eu preciso identificar alguns pontos, rapaziada. Primeiro, tem fraqueza aqui nessa movimentação? Tem. Ele está fazendo a movimentação corretiva, tá? Ele está fazendo a movimentação corretiva, ou seja, subindo e descendo. Aqui não tem muito momento, muita força compradora, tá? Então toda vez que ele faz um topo, ele retorna e assim sucessivamente. Então aqui eu já tenho uma movimentação macro de fraqueza, eu já tenho uma movimentação corretiva, tá? Segundo ponto, ao se aproximar da região, o mercado ele mostrou fraqueza ali daquela região? Mostrou. Olha o candle anterior, deixou pavio maior que o corpo. Isso já identifica, já mostra para a gente que tem fraqueza
naquela alta, naquele posicionamento comprador. Se tem fraqueza naquele posicionamento comprador, obviamente que quando o mercado ele chegar naquela região, ele vai corrigir o seu preço, a sua movimentação. Então, eu consigo pegar uma operação aqui devido a essas informações. Movimentação macro corretiva, ou seja, ele sobe, corrige, ele não está vindo direto tocar naquela região com força, e ao se aproximar da região, ele me deixa uma confirmação no candle anterior, já sendo um filtro para mim aplicar o meu gatilho. Qual seria esse gatilho? Cara, eu candle nascer e vim buscar essa região. Não foi o que aconteceu aqui. Talvez eu deixaria passar essa operação aqui, tá? Por quê? O candle ele nasce, faz um movimento de baixa e vem buscar a região, tá? Ele deixa uma fraqueza aqui, mas não é uma fraqueza suficiente para reverter a movimentação, ao meu ver, tá? Reverteu, mas aqui não seria um filtro legal para pegar uma boa entrada, tá? Então aqui, segundo ponto, o candle que vai tocar, ele precisa nascer e vir buscar aquela região, tá? Primeiro ponto, fraqueza. E segundo ponto, movimentação do candle que vai tocar naquela região. Ele precisa nascer e ir buscar aquela região para ser mais assertivo, tá? E aí, se você não quiser pegar essa oportunidade aqui, se você não pegou essa oportunidade e o mercado ele continuou respeitando aquela região, eu tenho uma outra opção para você, tá? Você vai identificar primeiramente a LTA, ou seja, a linha de tendência de alta. Pô, identifiquei aqui. Beleza. Um outro tipo de análise que é um pouquinho mais profissional ao meu enxergar é após o rompimento da minha LTA, tá? Eu consigo pegar operações de venda. E aí eu já aplico isso muito mais em fluxo do que propriamente em reversão em opções binárias. Por quê? Porque, cara, reversão é respeitar uma região. Então vamos colocar que essa região aqui toda é de reversão, lá de trás, no passado. O preço tocou e respeitou, quando ele voltar a tocar nessa região, eu posso pegar uma reversão. Beleza. E aqui eu continuo pegando o fluxo daquela reversão. Tá? Então, você pode ver que em vários casos eu tenho, no mesmo caso, eu tenho os três operacionais. Por que os três? Porque, cara, vamos colocar que eu tenho aquela região aqui, ó. Essa região aqui que respeitou bastante, tá? Vamos lá. E aí eu quero pegar a retração. Eu espero o candle ir lá buscar aquela região e pego o mesmo candle. Então aqui eu também consigo aplicar retração. Qual que é o perigo da retração? É o seguinte, você precisa fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Por exemplo, eu tenho compradores aqui, esse posicionamento comprador, tá? E aí, esse posicionamento, ele subiu, compradores estão aqui agora, e logo em seguida os compradores vieram para cá. Qual o risco de ter mais compradores empurrando o preço para cima? Então, se eu pegasse uma retração aqui, talvez eu tomaria um loss, por quê? Em OTC, por exemplo, principalmente, o candle tenta preencher o pavio do candle anterior. Então, a probabilidade desse candle preencher aquele pavio e acabar me dando loss e revertendo a movimentação no próximo candle era alta. Então, retração tem seus riscos também. É ótimo operacional retração. Eu amo operar retração, porém tem riscos. Você precisa saber identificar a máxima daquele candle, aonde aquele candle pode chegar. Tá? Mas vamos continuar em reversão. Eu acredito que eu já passei alguns pontos importantíssimos. Tá? Você vai pesquisando também, você vai estudando sobre psicologia, sobre fraqueza, como identificar a fraqueza dos candles, como identificar alguns padrões, tá? Saber identificar que pavio tem cor, tá? Então, se eu tenho aqui um candle, esse candle aqui, que é um candle comprador, porém, se eu coloco aqui cor nesse pavio, ou seja, se eu coloco aqui uma força vendedora aqui,
eu tenho esse quadrante todo de venda. Então, esse candle ele acaba sendo mais vendedor do que comprador. Automaticamente, o preço ele tende a descer. Perfeito? Então, você tem que entender tudo isso para você aplicar no seu operacional. Tá? Aqui alguns pontos que eu tenho lembrado para aplicar a retração, mas, obviamente, quando você está operando ali, você vai identificar mais coisas. Então, não só propriamente na movimentação macro, mas também na movimentação micro, dos 3 últimos candles também, dos 4, 5 últimos candles ali, antes de tocar naquela região. Então, beleza. O que eu preciso para mim pegar uma retração? É um ponto importante, tá? Vamos usar exemplo dessa região aqui mesmo, e eu vou apagar toda essa região aqui. O que eu preciso para me pegar uma retração ali naquela região? Eu preciso, basicamente, da mesma movimentação, tá? Corretiva, e, basicamente, os candles anteriores deixarem retração. Para quando o candle nascer e tocar, eu acreditar nessa retração. E aí, qual o melhor gatilho ali para me pegar essa operação de retração? É quase idêntico ao da reversão ou a mesma coisa. O candle ele precisa nascer e vir tocar na região. Ele precisa explodir naquela região para me conseguir pegar essa retração. Tá? Para ser mais detalhado, ela precisa explodir naquela região e dar uma seguradinha aqui, ó, demonstrando fraqueza, e aí você pega a sua taxa. Então, basicamente, é o mesmo filtro para reversão, o mesmo filtro para retração. O problema, a situação toda é que os candles anteriores precisam estarem demonstrando, tá? Retração, fraqueza. Tá? E reversão você consegue pegar operações na qual o preço ele vem a todo vapor e você acreditar na reversão naquela região. Em qual cenário? Vamos colocar que eu tenho uma região aqui. Deixa eu colocar a cor neutra. Eu tenho essa região aqui. E aí o preço ele vem a todo vapor. Ele vem a todo vapor tocar naquela região ali. Tá? E aí, o que eu preciso para mim pegar uma operação com toda essa força compradora? Primeiro, se vier com essa força toda, espera vir um candle com o vendedor, suprir a abertura do candle anterior, tá? Suprir a abertura do candle anterior, e aí voltar a tocar naquela região específica. Também é um tipo de padrão, caso tenha rompido alguma LTA aqui, ou caso a movimentação seja de muita força vendedora mesmo. Se você quiser ser mais específico mesmo, você espera ali mais um avanço de posição, tá? Você avança a posição aqui, e aí você pega uma reversão, tudo bem. Mas aí em outro cenário, qual que é o cenário ideal para mim pegar essa reversão com essa força compradora? Vamos lá. Eu tenho um cenário aqui, que eu tenho essa região, tanto para compra quanto para venda, serve para os dois, tá? E aí o candle, ele vem a todo vapor. Porém, chegando próximo, ele me deixa aqui uma retração e o próximo candle, ele me deixa aqui um avanço de posição de vendedores e logo em seguida o candle ele explode ali naquela região, terminando até mesmo em simetria, ou seja, em cima da região. Cara, isso aqui é muito poderoso de pegar uma reversão. Tá? Então você tem vários filtros, vários gatilhos para você estudar, para você procurar saber, para você se dedicar, para você pegar uma operação de reversão. Tá? Retração é basicamente isso. Basicamente você vê os candles anteriores deixando retração para você pegar uma operação ali naquela região que tenha bastante também retração, tá? Para concluir um pouco mais o seu
com o seu operacional. E fluxo, basicamente, cara, o que eu oriento você a estudar são a psicologia dos candles, tá? E fluxo é basicamente você esperar romper uma determinada região de posicionamento. Por exemplo, aqui, eu tenho muita força vendedora, porém eu tenho um posicionamento comprador aqui. Se eu tenho um posicionamento comprador aqui, eu vou esperar romper esse posicionamento comprador e voltar nesse posicionamento comprador e romper novamente, tá? Para que eu consiga pegar o meu fluxo de venda. Cara, ele não pode fazer essa movimentação corretiva devido ao fluxo, tá? Então vamos colocar que eu pego venda aqui nesse candle, porque teve um candle anterior de venda. Tomaria um loss, porque ele está fazendo essa movimentação corretiva. Eu preciso de muita força, tá? Eu preciso de muito poderio vendedor ali, rompendo essa região, para que eu consiga pegar a sequência de vendas. Ou então eu espero uma fraqueza compradora para me pegar uma operação de venda. Eu espero uma fraqueza compradora e pego venda. E assim sucessivamente. Você vai operar dessa maneira. Deixa eu pegar um outro exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho esse posicionamento comprador aqui, que o mercado deixou. Logo em seguida, esse posicionamento foi rompido. Muita força vendedora aqui. E aí eu espero um padrão aqui, por exemplo, ó. Deixa eu apagar. Ó, o mercado rompe nesse candle. E aí eu espero nascer esse candle aqui, me confirmar um avanço de posição e eu pegaria uma operação nesse terceiro candle após o rompimento. Tá? Então ele precisa demonstrar muita força ali para que eu consiga pegar o fluxo. Vocês conseguem compreender? Então eu tenho filtros ali, tanto na visão macro, tanto na visão micro. Mas para fluxo, eu tanto identifico o macro de regiões que precisam ser rompidas, eu preciso identificar se tem alguma posição ali que vai segurar o meu preço. Se tiver, eu mudo a minha concepção de mercado, eu vou tentar pegar ali uma reversão, tentar pegar uma retração. Mas se não tiver, eu vou continuar operando a favor daquela tendência, a favor daquele fluxo. Não que eu não opero, cara, é lógico que eu opero, eu amplio o meu gráfico, eu vejo o que ele está fazendo. Por exemplo, aqui ele está lateralizado, numa visão macro. Então, óbvio que eu vou operar a favor da tendência, em todos os sentidos, tá? Em todos os operacionais. Porém, obviamente que com reversão você tem um pouco mais de filtro, retração você tem um pouco mais de filtro, e em continuidade você tem filtro, bastante filtro ali, mas você tem muito mais oportunidades, tá? Mas você tem muito mais riscos também de tomar loss, isso aí é inevitável, entende? Então, primeiro ponto, identificou a tendência. Como que eu faço? Eu identifico a macro tendência, a macro movimentação, vejo o que está acontecendo no preço atual. Por exemplo, aqui, ó, vejo que tem uma movimentação muito forte de venda, logo em seguida essa movimentação foi rompida e o mercado está lateralizado ali, numa visão macro. Se está lateralizado, cara, eu consigo em opções binárias operar tanto venda, tanto compra ali, dependendo dos filtros gatilhos. Aí eu vou traçar aqui uma linha nos topos, tá? Aqui, essas são as extremidades, onde o preço tem mais chances de reverter. Não que aqui, nessas zonas intermediárias, não tenha também, tem também. Porém, aqui nas extremidades seria um pouco mais assertivo, obviamente. Tá? E aí eu identifico o que eu posso fazer. Se eu pego aqui um operacional de continuidade para vir buscar esse fundo, se eu pego uma retração em zonas intermediárias, se eu pego uma reversão em topo extremo ou fundo extremo, aí eu vou identificando a posição do mercado, o que o mercado está fazendo atualmente. E se você gostou do vídeo, cara, faz aproveito de tudo isso, tá? Se dedique todos os dias, se dedique em estudar. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que vai vir mais conteúdos como este, tá? Então, é isso. Um abraço e é nóis.